A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de 9, diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias está dizendo que o coração, ele é enganoso. E quantas pessoas que hoje estão seguindo o seu próprio coração? Às vezes pede conselho para alguém e alguém diz assim: o que o teu coração diz? Segue o teu coração. Mas, amados, o verdadeiro cristão, ele não tem que seguir o seu coração, mas seguir a orientação de Deus. Andar não segundo o seu coração, mas segundo a direção de Deus. Eu não quero saber o que o meu coração diz, eu quero saber o que a Bíblia diz, porque enganoso é o coração. E nós temos que tomar muito cuidado para não pensar que é uma direção de Deus e às vezes é a vontade do nosso coração que estamos seguindo e não a vontade de Deus. E isso é muito perigoso. Existem pessoas que acham que estão seguindo a vontade de Deus, mas estão seguindo a vontade do seu próprio coração. E o coração é enganoso. Nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo o que estamos sentindo em nosso coração provém de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: o que você está sentindo no coração? Eu estou sentindo no meu coração de fazer isso, estou sentindo no meu coração de fazer aquilo. O seu coração não deve ser a sua base para você tomar uma atitude, uma decisão, mas sim a palavra de Deus deve ser a base para você tomar uma decisão, uma atitude. A orientação de Deus é a melhor escolha para mim e para você. E nem sempre a vontade de Deus é fácil, mas sempre é a melhor escolha. Procure andar segundo a orientação de Deus e não segundo o seu coração. Porque, como diz a palavra, o coração, ele é enganoso. E nem todo sentimento que vem ao nosso coração procede de Deus. Eu me lembro que eu era muito jovem na época, e pela bondade, misericórdia e amor de Deus, desde novo convertido, Deus tem me dado a graça de pregar o seu evangelho. E na época, os jovens, as meninas, as moças, não olhavam muito para a aparência, mas olhava se o jovem ele era um jovem de Deus, se era um jovem cheio do Espírito Santo, se era um jovem que tinha caráter, se era um jovem de Deus, que temia Deus. E pela bondade de Deus, a gente pregava a palavra em algumas igrejas, e até mesmo no estado de São Paulo, até fora dele. E um dia eu percebi que uma jovem estava me olhando diferente. E era uma jovem muito bonita, era uma jovem loira dos olhos verdes, era muito bonita a jovem. E eu percebi que ela deixou para ser a última para mim orar por ela. E eu percebi algo diferente. Quando o crente está orando, buscando a Deus, ele percebe as coisas. E eu terminei de orar por aquela jovem, fui para minha casa, e eu tinha o hábito, o costume de me escorar na cama ali e ficar meditando na palavra de Deus, pensando eu pregando para grandes multidões, coisa de jovem e de pregador que está iniciando, né? E naquele dia eu escorei ali na cama. Isso é uma mensagem para você, jovem, para você ficar atento. E quando eu escorei ali na cama para meditar na palavra, nas coisas de Deus, me veio um sentimento muito forte no meu coração, uma vontade enorme de ver aquela jovem, e me deu uma vontade tão grande que eu queria pegar o ônibus na época e ir para a cidade onde ela morava para tentar ver aquela jovem. Mas foi muito forte. E eu levantei a minha mão e disse: Jesus, todo sentimento que não provém de ti, joga por terra agora. E quando eu disse aquilo, aquele sentimento desapareceu do meu coração.
Foi imediato, foi frações de menos de segundo. Desapareceu aquele sentimento. E se eu não tivesse orado, se eu não tivesse repreendido, aquele sentimento poderia ter dominado a minha vida, eu ter ido atrás daquela jovem, e sabe Deus o que seria de mim e o que seria daquela jovem. Porque certamente aquele sentimento não veio de Deus, porque ele caiu por terra na hora. E talvez eu teria pegado uma direção, talvez não, certeza que eu teria pegado uma direção errada, teria agido segundo o meu coração. Acredito que talvez foi até uma seta do inimigo. E eu poderia dizer, é o sentimento do meu coração. Eu poderia pedir conselho para alguém e alguém dizer, rapaz, segue o teu coração. Uma moça bonita dessa? Não, rapaz, você não vai encontrar uma moça igual essa não, vai lá. Segue o teu coração. Aleluia. Mas eu dou graças a Deus, que Deus me guardou, que Deus me livrou, que Deus me orientou. Eu glorifico a Deus porque Ele tem sido bom e fiel para comigo. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Deus cortou aquele laço, Deus me orientou, Deus me ajudou e tirou todo o sentimento que não vinha dele. Querido jovem, querido irmão, querida irmã que está me assistindo agora, me ouvindo também, procure a orientação de Deus. Não age segundo o teu coração, vá para a oração, busque a Deus. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Se não me falha a memória, é Provérbios capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração. O homem às vezes planeja no seu coração, faz planos, faz projetos, mas do Senhor é a resposta da boca. Ou seja, podemos projetar, mas para executar, precisamos da resposta de Deus, da orientação de Deus. Que você possa meditar nesse testemunho que eu trouxe agora ao seu coração, meditar nessa palavra e procurar sempre andar segundo a direção de Deus. Provérbios 16, versículo 9, diz que o Senhor dirige os passos do homem. Os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor. Deixa Deus dirigir os seus passos, busque a orientação de Deus, vá para a oração, peça a orientação, peça a direção de Deus. Não ande segundo aquilo que diz o teu coração, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Ande na direção de Deus e o resultado vai ser maravilhoso. E o resultado vai ser bênção para a tua vida e bênção para as pessoas que estão próximas a você. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Um forte abraço em Cristo Jesus.